O que eu tinha combinado com vocês nas aulas anteriores era assim, atividade valendo 4 pontos no AVA. Alguém me perguntou se podia fazer em grupo, eu falei que podia, mas não era para pegar aquela segunda parte, que era uma programação, né, de fazer um artigo, não era para pegar de alguém que já tinha feito o artigo e colocado no seu trabalho. Era para você fazer um planejamento. Então, professora, só que lá no cabeçalho do slide do PDF lá que a senhora mandou, do arquivo Sei. que a senhora mandou, fala lá o seguinte, no começo lá fala lá, pesquisar os conceitos de cada item abaixo, depois explicar o que significa cada item. Você Sim. pode escrever 3 exemplos. Se quiserem, podem fazer em grupo de até 3 pessoas, mas cada um precisa postar seu trabalho no AVA. Sim. Exatamente, professora. Está escrito exatamente isso aí. Com sem certeza. tirar nenhum. Com certeza. Boa noite. Agora, vocês pegam... Boa noite, Fábio. Vocês pegam o trabalho do Alessandro e vai copiando lá o trabalho está com o nome do Alessandro. Quem é Alessandro? Alessandro é colega seu daqui, Cleidson. Não, mas eu tô falando do meu trabalho, do Pedro e do Luan, professora. Professora, não teve nenhum plágio. O que aconteceu foi o seguinte: a partir disso que a gente leu o começo aqui, a gente pegou e fez o trabalho em grupo. A primeira parte e a segunda parte. Todo o trabalho foi feito entre os 3. Nenhum pedaço do trabalho foi feito por um aluno sozinho. Talvez seja isso, então, porque... Não sei o do Alessandro e dos rapazes aí, porque até com o nome do rapaz aí tá, mas se a senhora pegar o trabalho nosso, tem o nome dos 3. A gente fez o trabalho junto, a gente fez o trabalho inteiramente em grupo. Tá, eu estou abrindo aqui o AVA para ver. Aí depois do Cleidson aí, dos meninos, professora, é porque Sim. eu não consigo visualizar a nota, né, por conta dessa questão que a senhora já me passou. Sim. Gostaria que verificasse a minha questão e do Wellington, porque a gente fez em dupla. Tá. Não, mas eu acho que o Cleidson está falando porque houve um aluno, ou do Luan, que eu coloquei assim, ó, confere quando do fulano, alguma coisa assim. Eu estou entrando aqui para ver qual é, tá? Mas parece que o seu não teve problema, Douglas. Deixa eu ver. Oi, professora, boa noite. Boa noite, Luan. A gente fez o trabalho, eu, o Cleidson e o Pedro. Aí lá no feedback, a senhora colocou que nosso trabalho estava com copa idêntica, mas se a senhora ler lá, tá o nome de nós 3 lá, porque a gente fez tudo junto, a gente não fez nada separado. A gente fez 2 reuniões pelo Google Meet e fez o trabalho junto. Sei. Luan, me fale qual é o curso de vocês e o período, por gentileza. Sistemas de informação, segundo período. Legal. Deixa eu achar aqui. É um pouquinho devagar, mas a gente consegue, viu? Sistemas de informação. Segundo período. Assim, professora, porque eu não sou de fazer essas coisas de copiar, não. No entanto, que eu perdi a data do primeiro trabalho, não entreguei e não pedi para ninguém, não copiei de ninguém. Então, esse eu fiquei até meio assim, porque a gente fez junto, a gente dedicou e fez o trabalho junto. Legal. Só ver aqui o que eu coloquei para vocês, porque são tantos trabalhos que a gente corrige, a gente não lembra direitinho. Deixa eu ver aqui. Foi a tarefa. Tarefa, achei. Luan. Luan, Cleidson, não, é Luan, Pedro e quem mais? E eu, Cleidson, só que a senhora E o só deu Cleidson. nota, a senhora deu os 4 pontos para mim e deu 0 para eles 2. Tá vendo? Agora não posso dar para ele, já dei tudo para você. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Só um momentinho, por favor.
TCC convertido. Eu disse que tem 3 cópias idênticas, certo? Deixa eu abrir o trabalho de vocês para eu ver o que está idêntico. Eu já sei o que é o nome. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Ó, eu estou abrindo do... Deixa eu compartilhar a tela, ficar mais visível para vocês. Só um momentinho, por gentileza. Então, aqui, olha, tá a argumentação gramática, Uberaba, não tem nem nome. Eu sei que pode ir descendo aí, pode ir descendo. Aí, aqui, integrantes do grupo. Tá. O que é isso aqui? Esse agradecimento? Pessoal que ajudou a gente a fazer com as informações. Informações que a gente perguntou. Entendi. Tá, as explicações estão aqui. Então, esse é do Luan. Vamos ver. Mas não era bem isso, não tinha um outro que estava... Deixa eu ver, Luan, agora Pedro. Tá. Tá, quer dizer, é o mesmíssimo trabalho, certo? Sim, para os 3, é o mesmo PDF para os 3. Tá. Pedro e Cleidson. Aqui. Tá ok. Deixe-me ver outra coisa aqui. Alessandro, você fez com alguém? Oi, boa noite. Boa noite, Alessandro. Você fez trabalho com alguém? Ou fez sozinho? Foi com o Mário. Ah, tá. Então, eu acho que eu confundi com o Mário. Deixa eu ver o Mário como é que está aqui. Espera aí. Aqui. Mário. Não foi em casa, mas também só um momentinho que eu estou... Juan, Pedro, João, Wellington, Douglas, Braino, João, Guilherme, Leandro. Ah, e o Mário não está aqui? Ah, o Mário não é sistema, certo? Não, nem Mário. Acho que é mecânica. Nem o Mário, nem o Alessandro. Tá. Ok, agora sim. Engenharia mecânica. É primeiro, né? Primeiro período. Argumentação e gramática.
Tarefa. Mário. Gente, eu pedi tanto que fosse em... até perdeu nota exatamente por isso, que fosse em PDF, porque em Word vira um caos de formatação, né? Ó. Então, tá vendo? Fica tudo desformatado, o espaço entre linhas. Olha aqui. Aqui deve ter um e-mail, aqui tem simples, então vira realmente um caos, ó. E eu até coloquei lá no aviso que se não fosse em PDF eu não avaliaria. Aí eu fiquei um pouco de dó, acabei deixando. Aqui, ó, Alessandro. Então, assim, o que me ficou é que ele pegou o trabalho do Alessandro e colocou aqui. Quer dizer, não fez junto, né? O que aconteceu foi que nós nos reunimos, né, pela internet, aí fizemos uma pesquisa e depois eu falei, não, eu vou fazer, formatar, aí eu finalizo o meu, aí eu tenho até o áudio que eu mandei para ele aqui. Eu falei, ó, mandei o trabalho para você, mandei em um Word para ele mexer nele, né? Certo. Só que eu falei, ó, não esquece de mudar o nome e mudar a dedicatória, que eu fiz a dedicatória particular, né? Dediquei a minha esposa, o agradecimento. Nem isso, E eu acho que na correria Jesusinho. que ele está trabalhando muito, né, Magno? Eu Ô, acho que Mário. ele apertou e pegou o negócio e enviou. Oi. Até o Mário me ligou aqui, pediu para avisar que chegou na casa dele para assistir a aula lá. Teve um rompimento do cabo de alta tensão, nós estamos sem energia lá. Né? Tá, Fábio, obrigada. Legal. Gente, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se consigo entrar agora na Factus. Eu vou parar aqui, porque se ficar muita aba aqui, parar a apresentação, cai. Eu vou entrar na Factus para ver, então, a mudança do Luan ficou com 0, o Douglas com 0 e o Pedro com 0, certo? Ou não? Isso. Eu não sei o que eu tirei. Desculpa, O Cleiton. nosso grupo é eu e o Pedro, que ficou com 0. Eu, o Cleiton e o Pedro. Não, Douglas, eu ia falar justamente isso. O Douglas não consegue ver a nota, né? Aí, no caso aí, professora, são os três, né? Os três meninos aí. E eu gostaria de ver quanto que deu para mim e para o Hélito. Só isso, porque eu não consigo visualizar. Tá. Eu até vou pegar na pasta, Douglas, as notas que eu teria que passar para você, porque eu peguei tudo no ABA direitinho para poder passar para você. Está na pasta ali, eu vou pegar para te falar também o que você já tem do primeiro bimestre, tá? Então, deixa eu entrar aqui na a
Luan, é sistema de informação? Isso, professora. Segundo período de sistema de informação. Estou chegando lá. Notas. Só um momentinho. Cleidson, você ficou tranquilo, com 4 mesmo na atividade. Luan ficou com 0, eu vou colocar 4 aqui. E Douglas... E o Pedro, professora? Não, é o Pedro, professora. Ah, o Pedro. A Douglas está certinho aqui. Pedro. É, o Douglas parece que ele quer só saber a nota, que ele não consegue acessar. Ah, é verdade. Eu quero saber a minha nota e a do Wellington, fazendo favor, professor. Tá. Então, anote aí, Douglas. Tá. 9,5, 8,5. Não, 9,5. Você tirou 6 na avaliação e 3,5 no trabalho. Certo. E o Wellington tá 5,4 na avaliação. Ele parece que não entregou o trabalho. Está com 0. Não, o Wellington, ele entregou o trabalho sim, professora. Então tem que confirmar lá no AVA. Confirma lá para nós, por gentileza. Tá. Deixa eu ver do Douglas do primeiro bimestre. Eu acho que eu consigo ver, não consigo mexer, mas eu consigo ver. Tem que salvar lá, não salvei, tem que salvar outra vez. Aí, professora, a senhora já está no sistema? A senhora alterou do Pedro também? Só te lembrando. Eu vou voltar lá porque eu alterei, mas não salvei. Tem que salvar, senão... Douglas, está sem nota aqui. Deixa eu pegar lá na pasta para falar para você quais são as notas que você tirou no primeiro bimestre. Só um momentinho. Douglas, você tirou 5,4, esse é o primeiro bimestre, viu? 5,4 na avaliação e 4 na tarefa. Opa, maravilha. Aí no trabalho desse bimestre ali foi 3,5, né? A senhora falou, né? Foi, eu estou confirmando outra vez aqui. Só um momentinho que está abrindo. Douglas. Aqui você tirou 9,5. 6 da avaliação, você tirou nota máxima. Aliás, quase a maioria tirou nota máxima. E 3,5 da avaliação do trabalho. Não, tá beleza. Então a nota do Wellington é a mesma, né? 3,5 também, né? Então, o lance do Wellington é esse. Você fez junto com ele, não foi? Sim, senhora. Sim, né? Senhora. Deixa eu colocar aqui, 3,5. Tá. Deixa eu confirmar mais. Douglas está certo. Pedro. Então, Pedro está com 0 de atividade. 4. Pedro, Luan também 4. Só, né, gente? Tem mais alguém que está sem nota? O do Cleiton já estava certo, né? Então, fechou do nosso. Já estava certo. Estou salvando, então. Tá? Então, nessas alturas... Gente, vocês tiraram notas boas.
Eu acho que não é difícil de boa, do jeito que estamos, né, remotamente, até porque a avaliação você está lá, você tem muitas horas para fazer e tudo. Mas, de toda forma, vocês foram dedicados, entregaram na data correta, então eu acho isso bacana. Porque é muito difícil quando a gente fica atrás do aluno, o aluno não entrega, e aí... E vocês, não, sempre foram muito participativos e tudo, então isso me alegra muito, viu? Eu fico contente que vocês saíram bem. Muito bem. Alessandro, tá tudo bem? Quer que olhe nota de você aqui? Você... Não, tá tranquilo, professor. Eu consegui ver, você já lançou até lá no site da faculdade, né? Sim, já. Eu vi lá, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Eu só tenho uma dúvida. Sim. Com relação agora, a questão do exame final, todos têm que fazer, independente das notas? Não, faz exame final quem não alcançou média 6. Nos 2 bimestres. Maravilha, então, tá bom. Tá? Então, assim, vocês que... Ai, a minha câmera está dando problemas, não está me aparecendo. Deixa eu ver se consigo mudar aqui para enxergar vocês. Só um momentinho, por favor. Vou mudar de USB. Assim. Deixa eu só ver se conseguimos agora. Não tá. Pode ser que abra. Não tá abrindo, tá teimosa. Então, gente, é assim, ó. Se vocês conseguem de 6 para cima, em cada bimestre, então vocês estão aprovados. Tá? São 20 pontos distribuídos no bimestre, nos 2 bimestres, no semestre, e desses 20, o mínimo que você pode tirar para ser aprovado é 12 pontos. Então, somando os 2, primeiro bimestre com o segundo bimestre. Tá? Se você não conseguiu a média 6, então aí precisa de entrar em exame final. Tá? E se por acaso, desculpa, alguém faltou na avaliação do primeiro ou do segundo bimestre, tem a prova substitutiva para quem faltou. Tá? Comecinho de dezembro, não tenho a data ainda aqui comigo não, mas é comecinho de dezembro. Então, é dessa forma. Tá? Eu penso que de vocês... Aí a prova final é somada à sua nota que você já tem? Como que funciona isso? Ô, Luan, se você não conseguiu 6, você vai fazer o exame final, e aí tem lá um cálculo. Não está comigo aqui esse cálculo. Deixa eu ver se por acaso está aqui na pasta minha de orientações da faculdade. Deixa eu ver. Só um momentinho que eu estou buscando aqui. Beleza, é só dúvida mesmo em relação à matéria que eu estou com um pouco mais de dificuldade, aí eu quero saber como funciona. Certo. Só um momentinho que eu estou achando. Orientação. Deixa eu ver se está no plano de ensino. Ver se tem alguma coisa explicativa aqui, eu acho que tem. Ó, avaliação. Como você já sabe, primeiro bimestre 6 e 4, né? 6 de avaliação e 4 de tarefas. Depois, somando, né, a tarefa e avaliação em cada bimestre. Deixa eu ver aqui. Então, a média do aluno será obtida pela média aritmética simples das 2 avaliações mencionadas, computando o seu resultado da seguinte forma, desde que atendido o requisito mínimo de frequência. Tem a questão da frequência também, certo? Se o discente, que é o aluno, obtiver média igual ou superior a 6, estará aprovado na disciplina. Ok? Se a média obtida for inferior a 4, está automaticamente reprovado, sem direito ao exame. Desde que atendido o requisito mínimo de frequência, 75%,
O aluno que alcançar média igual ou superior a 4 e inferior a 6, terá o direito de prestar o exame final, que eles chamam de AD2, AD3, tá? Conteúdo estudado durante o semestre ao término do período letivo, considerando ser aprovado o aluno que ele tiver média igual ou superior a 6. Então, acontece o quê? Quando você faz o exame final, eu acho que é isso aí. Quando você faz o exame final, as notas que você teve no primeiro trimestre e segundo não contam, pelo que eu estou entendendo aqui. Ficou claro para vocês? Entendi sim, professor. Obrigado. Como é ruim não enxergar vocês. Caramba, deixa eu mudar mais uma vez aqui, deixa eu ver. Eu acho que para mudar isso aqui, eu teria que sair da sala e voltar. Acho que até vou fazer isso. Deixa eu só ver primeiro se eu consigo aqui, sem sair da sala. Agora sim, maravilha. Que fique assim. Legal. Então, gente, o lance é esse. Mas eu acho que nessa turma não tem ninguém. Eu sei que tem 2 ou 3 alunos que nunca participaram. Está na lista, mas nunca participaram de aula aqui comigo. E também não fizeram avaliações. Então, deve ter sido alguém que trancou matrícula, alguma coisa assim. Eu vou adivinhar o nome, professora. Hugo. Confere aí para ver se não tem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ainda. Peraí. Só um momentinho. Se ele não tiver, é porque ele já fez a matéria quando ele cursava DM. Ah, tem isso também, né? Deixa eu ver aqui. Abrindo. Esse Hugo, ele tá com a gente dos sistemas desde o primeiro período. A gente só viu ele em aula só 2 vezes. Eu tenho Guilherme e Igor. Não tenho o Hugo, não. O Hugo já deve ter feito, já. Deve ter feito. O lance de faculdade a gente não sabe, porque eu tenho também João Xavier também. A gente não sabe porque, às vezes, é isso. Às vezes a pessoa está aproveitando disciplina que já fez em outra faculdade, então não tem uma... Assim, a gente não pode nem pensar se ele abandonou ou não, se trancou ou não, porque a gente não sabe. Às vezes está em outras disciplinas. Então, professora, mas no período passado a gente achou isso também, que ele tinha desistido. Só que ele tá no segundo com a gente, ué. Só que ele nunca frequentou uma aula. A partir do próximo semestre isso não vai acontecer mais, né? Porque agora vai ser presencial a partir do próximo semestre. Vocês já receberam informações sobre isso? Opa, sim, graças a Deus, presencial. Eu também gosto mais. Eu ouvi falar que a partir do dia 8 de fevereiro volta ao normal, né, na FACS, graças a Deus. Isso, volta sim. E é bom, né? Porque já começa com outras atividades, com estágios movimento na faculdade é outra coisa. É diferente, né? E vai ficar um pouco mais difícil a questão de prova, mas para quem estuda, não há problema, né? Porque as provas vão ser... Mas até a explicação, até o entendimento em sala de aula é melhor, nossa senhora. Com certeza, também acho. Com certeza. Então vai dar tudo certo. Eu vou passar para vocês, para a gente ver um pouquinho, as avaliações de vocês. Sim, vou passar uma vista, né, na prova, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Não foi difícil, desculpa aí, mas quem não tem dúvida aí, pode ir? Como é que é o negócio aí? Pode, gente, não tem problema não. Sabe por quê? Porque, assim, na verdade, eu acho que a própria prova já mostrou para vocês o que estava certo e o que estava errado, né? Não há problema. Se tiverem dúvida, estou aqui também para esclarecer. Fica a critério de vocês. Tá ok, então. Boa noite. Porque às vezes pode ser que vocês tenham que estudar para a prova, para as provas que ainda faltam, alguma coisa, para mim está tranquilo. Falou, professora. Obrigado. Tá? Antes de sair, Douglas, eu quero agradecer muito vocês. Pode ser que eu não veja vocês, né, daqui para frente, assim, juntos. Agradecer muito a vocês pelo carinho, pela postura de vocês. Agradeço também. Estudantes, viu? Fiquei muito feliz de trabalhar com vocês e contem sempre comigo, tá bom? Obrigado aí, professora. De nada, tudo de bom. Com Deus. Legal.
Obrigado aí, professora. Boa Obrigado noite, aí, professora. professora. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Ô Magda, Oi. obrigado por ter relevado aí a questão do trabalho, que foi que a semana lá foi uma loucura. Fui dormir 2h30, aí o seu trabalho eu consegui terminar, ele era quase meia-noite, e o cérebro já não estava funcionando direito, eu mandei em Word. Nossa, ainda bem que você relevou. Viu? Mas, Alessandro, fica tranquilo, obrigada pelo carinho, pela atenção sempre de vocês, pela dedicação de vocês, viu? Obrigada mesmo. Só tenho a agradecer pela Fico troca. muito feliz, viu? Obrigada. Um abração para você, um beijo para a filha aí, né? Uma filhota que você tem, não é isso? Isso. Então tá, obrigada. O Mário conseguiu entrar aí, ó. Entrou no celular, eu mandei o link para ele. Ah, tá. Magda, só a respeito, então, quer dizer que a partir de agora, então, a gente, na questão de aula, é só o ano que vem agora. Fábio, é o seguinte, vocês têm aula, tem acho que mais de 2 ou 3 semanas aí de aula, até dezembro. A senhora vai passar conteúdos? Não, o conteúdo praticamente está pronto, né? O que nós já trabalhamos. Agora, se vocês também quiserem, a gente vai aprendendo mais, vai insistindo mais em algumas coisas que nós vimos, por exemplo, a questão do artigo e tal. Mas fica com vocês. Boa noite. Eu vou participar. Opa, então, e aí, professor? Só um momentinho, Mário, peraí, deixa eu ouvir o Fábio, peraí. Oi, Fábio. Eu vou participando, porque quero aprender. Com certeza. Não, beleza, então. Mas estarei aqui toda quarta, aguardando vocês, quem quiser vir. Tá, vai estar, assim, maturando o que a gente já aprendeu. Beleza. Tá? Tranquilo. Ok. Mário, pode falar, meu amigo. Professor, eu tô com a internet do celular aqui, ela não tá, a internet tá Oi, porque cortaram o fio de alta tensão aqui. Eu cheguei de serviço para ver a aula, cortaram o fio de alta tensão, o fio tá caído no chão aqui, aí cortaram até o fio da internet também. O Fábio me informou, viu, Mário? Aí a gente acionou o corpo de bombeiro aqui, já tá vindo já o pessoal aqui, a CEMIG também. Certo. Mas a respeito do trabalho aí, professor, porque eu tava meio sem tempo, eu tava até falando com a Alessandra agora, eu tô trabalhando pra caramba e não tô tendo tempo agora nem de respirar direito. Mas o trabalho a gente fez junto, a gente pesquisou junto, fez tudo certinho, entendeu? Certo. O Alessandro explicou, viu, Mário? É porque ele me enviou o trabalho, eu só mudei o trabalho na capa, não mudei na capa de rosto também, né? Você me desculpa aí qualquer coisa, tá? Conta Tranquilo. Que correria demais, a gente sabe, final de ano não é fácil, né? E para quem não, trabalha eu tô lutando para sobreviver, né? Tentar pelo menos pagar minha faculdade para mim. Eu sei, não é fácil não. Mas tudo bem, tranquilo. Eu perdi até só a prova esses dias, entendeu? Vou ter que ir lá dia 1º agora para dar a entrada lá para fazer a segunda chamada dela, né? Tá bom, aí Mário. Tem que ir lá para eles acho que eu vou fazer a prova só dia 9. Se não me engano. Tem que protocolar na Secretaria da Faculdade. Isso. Tá, aí eu tenho que ir lá dia 1º para protocolar, para fazer isso. Tá, ok. Tá bom. Então é bom que eu já sei que você vai fazer a substitutiva, né? A segunda chamada. Eu vou ter que fazer ela, isso. Tem que fazer a prova, porque senão eu não vou sem nota, né? Com certeza. Aí você fica com 0 na avaliação e não é o caso, né? Não precisa disso. Tá bom? Então tá. Mas tá beleza, professor. Eu tô no celular aqui, mas tô ouvindo vocês aí com o foninho aqui, beleza? Tá, ok. Obrigada. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos pensar, ver a avaliação, né? A proposta de hoje é vista de prova mesmo e tirar dúvidas de vocês, também quanto às notas, porque na próxima semana a secretaria já trava e aí a gente não pode mexer, né? Então, por isso que eu gosto de ter essa vista, se tiver alguma situação, como houve, e a gente pode resolver antes, né? Isso é bacana. Então, tá. Então, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Quem está vendo? Sim, está aparecendo. Estou vendo. Tá, ok. Está aparecendo. Tá. Então,
primeira questão é essa. Observe. Qual das palavras destacadas, quer dizer, qual é uma palavra só, não representa substantivo abstrato? Como eu dei algumas questões aqui mesmo assim, né? Mamão com açúcar. Mas tem coisas também que, às vezes, por ser muito fácil, a gente também, às vezes, esquece, né? Então, assim, o que é um substantivo abstrato? Substantivo, a gente já sabe, é o nome das coisas, né? De coisas, sentimentos, lugares. E um abstrato é aquele que a gente que não é concreto, né? Aquilo que a gente não pega, a gente não consegue pegar. Então, a sua conquista deve ao seu esforço. A palavra conquista é uma coisa que é abstrata. Por quê? Porque você não consegue pegar a conquista. Você pode perceber, ver o resultado, mas o processo de conquista a gente não pega, né? A questão de humildade também. Humildade é uma característica ou uma característica da pessoa, ou a gente pode até dizer que é uma virtude. Então, a gente sente o efeito, mas a gente não pega. Aprendizagem é a mesma coisa, é todo um processo que a pessoa vai aprendendo, mas não tem uma coisa assim. Eu posso ver o resultado da aprendizagem, vocês viram na avaliação de vocês, só que a gente não é concreto, né? Depois, as suas atitudes se baseiam na justiça, mesma coisa. Justiça é uma palavra que é um substantivo abstrato. E a gente vê o resultado, por exemplo, de uma pessoa justa, de uma situação justa, de um processo justo, mas a gente não é concreto. E aí, a letra E, muitos idosos têm problemas de saúde. Então, a palavra idosos é um substantivo concreto, porque a gente vê um idoso, a gente toca o idoso. Então, seria a letra E. Depois, questão 2. O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. Vocês já viram falar em Bob Dylan, né, gente? Vocês são super jovens? Opa, Bob Dylan, hein? Ah, legal. Eu não conheço, não. Uhum. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. Então, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Está falando do Prêmio Nobel de Literatura, está falando de Bob Dylan, que era um cantor, e esse prêmio foi em 2016, e a escolha dele foi aprovada por uns, por outros não, né? E aí fala aqui, ó, as manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. Então, ele era... Está acontecendo agora na Academia Brasileira de Letras, né, gente? Então, quando fala em Academia Brasileira de Letras, geralmente quem ganha, quem é aprovado e aceito, são pessoas que escrevem, são autores de vários livros e tal. E dessa vez veio a Fernanda Montenegro, que é atriz, e o Gil, né, Gilberto Gil, que é cantor. Então, eu percebi, assim, houve muitas críticas a respeito disso. Então, com Dylan foi a mesma coisa. A Academia Sueca, responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. Aí, a partir disso aí, eu coloquei para vocês uma pergunta aqui. No texto, 3 substantivos comuns são... Lembrando que o substantivo comum é aquele que não é um substantivo próprio, tá? E substantivo. Então, pessoas é substantivo e é comum, astro é substantivo e é comum, e músico também é substantivo e é um substantivo comum. Surpreendeu é verbo, escolha seria um substantivo abstrato, manifestações também substantivo abstrato, negativa seria um adjetivo, tá? As pessoas viram de forma negativa, giram, verbo girar, poeta é um substantivo comum também, mas as outras 2 palavras não são. A letra D, ofício, é um substantivo abstrato, declarou é verbo, criação é um substantivo. Aqui pode ser um substantivo abstrato e concreto. Por exemplo, depende da frase.
se eu digo assim, quando eu era criança, meu pai dizia muito assim, precisa dar alimento para a criação. Então, no caso da criação aí, eram os porcos, as vacas, né? Mas também eu posso falar assim, o mundo é uma criação de Deus. Então, é um substantivo também abstrato. Depende da localização dele na frase. Depois, Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Academia Sueca, são pronomes, substantivos próprios. Então, a letra A aqui é a correta. Questão 3. A civilização pós-moderna, vocês sabem qual é o tempo pós-moderno? Alguém conhece? Me fala. O que é modernidade e pós-modernidade? O que vocês acham? Cadê vocês? Eu vou aprender agora. Talvez eu já ouvi falar, mas eu ouço falar muito essas palavras aí, né? Sim. Mas saber explicar, eu acho que eu não saberia, não. Certo. Vamos separar em questão de tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a Idade Média foi do século V até século XV. 10 séculos de Idade Média. Acabou a Idade Média, quando é que acaba um tempo para passar para o outro? É quando as características vão se modificando, tá? Então, a partir do século XV, até o século XV, a Igreja é que dominava, a Igreja Católica que dominava todas as ações governamentais, ações econômicas e até ações de concepção científica. Até então, a filosofia que predominava. No século XV, surgiu um movimento chamado Iluminismo. E aí vem a ideia de que, assim, se eu penso, eu existo. E aí começa a surgir a ciência. Foi aí que nasceu a ciência. Tá? Então, século XV é mais ou menos... século XV, 1600, alguma coisa assim. Depois professor, mas nasceu oficialmente, né? Mas já deve existir, né? Sim, mas nasceu oficialmente, porque assim, a ciência foi querendo aparecer, então surgiu Ptolomeu, Newton, que foi buscando informações do universo, por exemplo, mas a Igreja Católica abafava, botava na fogueira quem castigava, botar na fogueira quem, por acaso, fosse contra as ideias da igreja. Porque a igreja achava que tudo veio de Deus e que o homem não podia mexer, o homem não podia descobrir nada. Então, a partir do século XV, é que o homem, que veio o iluminismo, né, chamado iluminismo, que é a racionalidade. Antes era mítico, ligado à crença religiosa. A partir de 2015, começou a surgir a ciência nesse sentido de racionalidade. Então, nem tu, assim, eu não posso cruzar os braços e achar que tudo vem de Deus se eu não posso repensar, refletir. Comprovar, né? Isso. Então, a ciência veio para comprovar muitas coisas, assim, sem até eliminar a ideia de Deus, mas comprovar que o homem é um ser racional. O povo achava que a Terra era quadrada, né? Isso, exatamente. Então, aí que eu estou falando, a partir de 2015 não, gente, desculpa, século XV, até o século XVII, foram aí 200 anos, veio uma época chamada modernidade, tá? A partir do século XVII, século XVIII, mais ou menos, para cá, é chamada de pós-moderna, que é a contemporânea, a atual, que nós estamos vivendo. Então, tem aí 4, 5 séculos que nós estamos vivendo a pós-moderna, a contemporaneidade, tá? Então, explicado o que é a civilização pós-moderna. E por que pós-moderna? A gente, com a Idade Moderna, surgiu a indústria, assim por diante. A pós-moderna surgiu a tecnologia. Então, a tecnologia não é que não existia, né? Mas foi muito mais desenvolvida e desenvolvida de uma forma muito rápida, né? E está sendo, ainda continua sendo. Então, a civilização pós-moderna, essa civilização atual que nós vivemos, culminou em um progresso inegável que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza.
Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção, nos precipitou na miséria moral inexorável. Então, o autor desse texto está colocando o seguinte, que toda essa evolução da ciência, da tecnologia e tal, trouxe para o ser humano a questão da miséria moral. Então, foram perdendo os valores que a filosofia tinha, que as religiões. Então, se ficar só nessa ciência, ele chama de uma miséria moral. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira fase. Então, o capitalismo a gente já sabe o que é, mas vemos dentro dele, né? E a questão do monopólio das indústrias, monopólio das ideias, assim por diante. Em páginas secas, premonitórias, quer dizer, premonição, quer dizer, o que a gente julga para o futuro seria isso. E Mandel aponta tais riscos. O livre jogo do mercado, que não é e nunca foi livre, tá? Claro, a gente sabe disso, o mercado capitalista, ele controla, né, toda a população, controla consumo, tudo isso. Rasgou o ventre das vítimas milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob regime colonial direto, das outras periferias externas, que abrange quase todo o resto do mundo. Vocês já viram falar, gente, de países centrais e países de periferia. Os países centrais são países da Europa, são os países ricos, e os países periféricos são os países da América Latina, da África, são os países pobres, tá? Vamos ver o que esse autor está querendo. Agora eu que entro aí. Então, ele era economista, militante da política belga, etc. O emprego de aspas em uma dada expressão pode servir, inclusive, para indicar que ela foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição, ou que pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. Contém sentido pejorativo, não assumido pelo autor. Aí você tem que ler esses três e descobrir... Professora. Oi, pode falar. Desculpa te interromper aí, eu vou ter que ligar lá na CEMIG de novo, vou ter que sair aqui do MET, agora mesmo eu volto, beleza? Tá bom, fique tranquilo. Obrigado, é que eu tô com um problema aqui grave aqui, tá complicado aqui hoje, viu? Desculpa aí, tá? Cuida aí, fica sossegado, então tá bom? Beleza, obrigado. Nada, um abraço para você. Deixa eu ver quem é que está comigo ainda. Eu acho que o Fábio tá. O Fábio, Eliseu e Alessandro. Tá ok. Tá muito chato de explicar para vocês assim? Ou vocês estão compreendendo? Tá legal ou não? Como é que tá para vocês? Para mim tá bom, tranquilo. Então, qualquer coisa, já pergunta aí. Tá bom. Então, vamos lá. Legal. Nós temos... A pergunta aqui foi um pouco mais complexa para vocês, né? Só no sentido de compreender mesmo, né? Essa aí foi difícil, eu li um punhado de vezes isso aí. Mas é bom, né? Faz a gente ler e tentar entender, né? Sim, com certeza. E é bacana porque esses três aqui, ó, é o 2 que mostra que, geralmente, quando a gente vai escrever um texto e coloca entre aspas, é porque pertence já a um jargão de uma determinada área de conhecimento. Toda área de conhecimento tem os seus jargões, né? Por exemplo, na questão do capitalismo, tem livre jogo do mercado, por exemplo, está ligado ao capitalismo. Aí ele coloca o autor livre, entre aspas, quer dizer, livre porque realmente o ser humano não é livre, né? Livre jogo de mercado, mas o ser humano não é livre dentro desse jogo. Nós estamos dentro do capitalismo e olhe quanta coisa a gente é obrigada. São impostos que você não pode deixar de pagar, são taxas, comportamentos, né, assim, dentro de cada situação. Então, a correta seria essa, pertence ao jargão de uma determinada área de conhecimento. Aí chegando abaixo,
Ó, as modalidades 1, 2 e 3 de uso de aspas elencadas acima verificam-se respectivamente em. Então, A, por exemplo, pós-moderna, correto? C, livre jogo de mercado. E o E, o resto do mundo. Então, quando fala em resto do mundo, está falando nas periferias mesmo, né? Então, é essa a opção correta, a letra A. Essa foi um pouco realmente mais difícil. Aí tem aqui uma explicação, eu vou ler para vocês perceberem. Assim, ó, o uso das aspas no texto indica algumas intenções do autor. Pós-moderna, o autor entende que ainda existem algumas restrições sobre o uso desse termo. E, claro, tem autores que não aceitam a palavra como pós-moderna. Acham que é uma modernidade tardia, que está ainda acontecendo. Tá? Seja por ser incerto ou pouco aceito pela comunidade acadêmica. O termo pós-moderno indica uma fase que começou após o modernismo, no entanto, alguns autores se referem a esse momento por contemporaneidade, como a gente já falou. Livre jogo de mercado. As aspas aqui foram usadas, pois essa é uma expressão usada na área da economia, e, portanto, trata-se de um jargão. Ela indica a liberdade do mercado em atuar sem intervenção do Estado. Resto do mundo. O autor usou aspas nessa expressão para indicar que existe um caráter pejorativo nela, do qual ele não compartilha, ou seja, não concorda, né? Então, o resto do mundo é a visão dos países periféricos, dos países pobres, que para o capitalismo não tem muito valor, porque o capitalismo trabalha com a questão do lucro, né? Da abundância financeira. Então, países que não têm essa condição não tem valor também, né? Legal. Questão 4. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões... Magda. Oi. Você falou do comentário ali da liberdade. Você não tem liberdade de não pagar um boleto, né? Você tem, né? Tem. Só que tem consequência, né? Com certeza, é isso mesmo. E tem pessoas assim, né? Geralmente, não são todos, mas geralmente, quem não paga é porque realmente não está sem a condição mesmo financeira de pagar, né? Então, assim, às vezes até escolhe, né? Esse mês paga um boleto de uma coisa, no outro mês de outro, e infelizmente nós vivemos isso e depois da pandemia ficou pior, né? Mas o lance é esse. Na verdade, você não é livre, porque se você não pagar, você vai ter uma consequência, né, Alessandro? Não. Hoje, até depois que você mostra, tem que continuar pagando, tem que pagar para registrar a certidão de óbito, por aí vai. Pois é. É um absurdo. Eu acho que o negócio é nem morrer, viu? Fábio, a vantagem é que a gente não paga, né? Se a gente morrer, a gente paga só se os próximos morrerem. Mas quem fica tem que pagar, né? Quem fica com um presentinho, né? Agora, se deixa a herança, ainda tudo bem. Agora, se não deixa a herança, deixa só a dívida, aí fica difícil, né? É complicado. Muito bem. Vamos voltar lá. Então, em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança. Acho que vocês sabem, depois da Segunda Guerra Mundial, nasceu essa instituição, essa organização, né, chamada Organização das Nações Unidas, e também como é que chama a outra? Esqueci agora, que é uma ONG. Esqueci agora. A ONU, está ali, está embaixo. A ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU tem esse objetivo de manter a paz e a segurança em todos os países, né? Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas por meio pacífico, razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada. Observe, gente, uma coisa. Quando no século, né, nesse século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais, né, 1915 e depois 1945. E, na verdade, a Segunda Guerra Mundial surgiu porque a primeira não foi resolvida, né? Parou o armamento, parou o campo de batalha, mas os conflitos continuaram.
Então, por isso surgiu. Aí surgiu a ONU nesse sentido, de trabalhar com a mediação dos conflitos entre os países para evitar guerras assim, mundiais como as que houve, né? Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. O Brasil envia para Haiti, para vários outros lugares, né? Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a missão... Deixa eu desligar aqui, gente. Alguém que está querendo me emprestar dinheiro. Foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. De acordo com o texto, essa missão foi criada para... Aqui é uma questão de interpretação de texto, né? Para restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI, no comecinho do século, isso já. E, para quem conhece, e também acho que o texto em cima também mostra, e quando vocês fazem avaliação remota, eu acho que tem até a oportunidade de pesquisar, se não conhece muito bem o assunto, né? E por quê? Porque atacar garimpos não tinha nada a ver com isso lá, tá? Combater o narcotráfico também nada a ver. Acabar com os problemas ambientais crônicos do Haiti também não era isso. Era a primeira coisa trazer a paz, né? Haiti é um país super pobre, com muito sofrimento, né? Então, antes disso, tinha que dar comida para as pessoas e cuidar da saúde das pessoas. Extinguir a rede de trabalho escravo existente? Também não. Então, o objetivo principal é esse, realmente, de restabelecer a segurança e a normalidade do país, né? Porque lá tinha muita guerra civil, gente. Internamente no país, grupos lutando contra grupos, né? Então, aí a ONU fez essa interferência aí, tá? Muito bem. Questão 5. Indique a opção em que há erro na colocação do pronome oblíquo. Lembrando, não sei se vocês se lembram, que vocês fizeram até atividade sobre isso, os pronomes, no caso aqui, quem, na letra B, é um pronome que atrai o oblíquo para antes do verbo, que é a próclise. Então, seria quem lhe atendeu, e não quem atendeu lhe, tá? E os outros estão corretos, tá? Então, um pouco nos visita nas férias, isto me traz, olha o isto aí, que é um pronome também demonstrativo. Então, sempre que tem pronome, puxa o oblíquo para antes do verbo. Ainda que nos convidem, o que também já é uma conjunção que chama o pronome para antes do verbo. Cozinhem-lhe o seu prato favorito. Significa cozinhe o prato favorito para ele. Então, está também correto. E aqui, até porque começa com verbo, não pode começar com frase com lhe. Oi. Na letra E, qual outro jeito aí que ele também atrairia para antes do verbo aí? Porque aqui ele tá depois do verbo, certo? Não, mas qual outro jeito que eu poderia colocar aí que também atrairia? Pode ter essa situação nessa frase aí? Poderia, sim. Poderia, porque, por exemplo, olha, o verbo cozinhar, cozinhe, cozinhem, está no plural, terceira pessoa do plural. Então, eu poderia dizer assim, eles lhe cozinhem o seu prato favorito. Aí o lhe vinha para antes. Aqui, ele não pode ir para antes do verbo, porque não começa a frase com o pronome oblíquo. Correto? Não, beleza. Não, era só então, assim, então, é a palavra que atrai, né? Isso. E assim, ele fica depois do verbo, como ênclise, só quando não tem nenhuma palavra que atrai. Nesse caso aqui, nós temos tampouco, quem, isto, ainda que, certo? Então, atrai para antes do verbo. Na letra E, não tem. Começa com o verbo. E como não pode começar com o lhe, porque não começa a frase com o pronome oblíquo, ficou dessa forma, ficou enclítico, ficou o pronome depois do verbo. Beleza. Ficou claro? Questão 6.
Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, vamos ver. Existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticida prejudiciais à saúde do homem. O existem está no plural, concordando com diferentes tipos de inseticidas, está tudo corretíssimo. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Aqui, gente, nessa letra B, a oração está em ordem indireta. Qual seria o sujeito da oração? Os defensivos agrícolas à base de DDT podem provocar sérias lesões hepáticas. Então, o verbo poder está no plural, porque os defensivos também estão no plural, defensivos é sujeito. Sujeito sempre combina com o predicado, faz concordância, tá? Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Esta frase, também como a frase anterior, ela está numa ordem inversa. Então, a ordem direta seria assim: uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Falta, que a legislação é uma, está no singular, aos países desenvolvidos, tá? Então, o verbo faltar aqui teria que ser no singular e não no plural. Então, por isso que ela está errada. E D, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Mesma coisa. O sujeito os efeitos nocivos dos inseticidas clorados persistem por muito tempo no meio ambiente. Então, nessa questão de concordância, é muito importante observar como é que está a frase. Se está numa posição linear, né, direta, ou ela está em ordem inversa. Então, ao invés de começar pelo sujeito, ela começa já pelo predicado, que no caso aí é persistem, tá? Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Mesma coisa. A ordem direta seria: os defensivos do tipo fosforado possuem elevado grau de toxicidade, tá? Como é que está isso aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui é coisa ainda. Questão 7. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Então, observem bem. Pronome pessoal, tá? Pessoal pode ser caso reto ou caso oblíquo, tá? E eu estou pedindo corretamente, então tem vários que estão incorretos, tá? Aqui, este é um problema para mim resolver, tá errado, é para eu resolver. Entre eu e tu, não há mais nada, tá errado, seria entre mim e ti, tá? Por quê? Porque a palavra entre aí, que é uma preposição, ela atrai o pronome oblíquo. A questão deve ser resolvida por mim e por você. Então, o eu aqui não caberia, seria um pronome oblíquo. D, para mim, viajar de avião é um suplício. Então, a oração está inversa, então eu poderia falar viajar de avião é um suplício para mim. Então, está correto. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Então, não é quando voltei a mim e não a si. Si é a terceira pessoa. E aqui, ó, o verbo voltar está na primeira pessoa, voltei. Então, teria que ser voltei a mim. E Magda, a gente escuta bastante isso. Se escuta. Nossa, quando eu voltei a si... É verdade. E são detalhes, assim, que às vezes as pessoas... E eu fico pensando, gente, eu acho que... não sei como é que é a escola particular, mas a escola pública fica muito defasada nessas questões de gramática. O aluno sai do ensino médio sem saber noções simples, pequenas, né? Eu não ensino isso aí, não. Pois é. Só põe uns textos lá, manda a gente copiar e pronto. Então não fica bacana, não. Aí a pessoa vai sentir falta depois, né? Na graduação. Minha professora de português não tinha paciência para ensinar a gente perguntava as coisas, ela achava ruim. O professor tem que estar à disposição e não ter medo, porque se o aluno pergunta uma coisa que a gente não sabe, a gente vai aprender junto, vai pesquisar junto, pronto, não tem que ter essa preocupação, né?
Mas, cada pessoa é de um jeito. Questão 8. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Esse A não tem crase, porque ele é só uma preposição. Quem se compara, compara-se a alguém. Então, esse A aí é só preposição, não tem crase. Vocês lembram que para ter crase precisa ter a junção de uma preposição e de um artigo, tá? Então, como a palavra alguém aqui é um pronome indefinido, então ele não cabe artigo para ele. Eu não posso falar o alguém, né? B, ele se referiu às pessoas de boa memória. Aqui, sim. O verbo referir, ele pede preposição, tá? Quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. E pessoas é um substantivo que eu falo as pessoas, então, que pede o artigo. Então, houve aí a junção do artigo da preposição e a crase está correta, letra B. C, as pessoas aludem a uma causa. Observem bem, aqui o a é só preposição também. Tá? Uma é numeral, antes do numeral não tem artigo, então está errado. Ele passou a ser entendido a partir, antes de verbo nunca se usa crase, antes de verbo, tá? Então, fechou. Os livros foram entregues a ele. Ele é palavra masculina, não pode ter crase. Então, lembrando que antes de verbo e antes de palavra, qualquer palavra masculina, crase já era, não existe. Ô, professor, eu vi uma explicação também que fala que no lugar do aí, se a gente pôr a palavra para e ela cabe, também é crase. Sim, sim. Assim, para a. Por exemplo, o autor se comparou para alguém. Não ficou legal, certo? Ele se referiu para as pessoas. Deu sentido. As pessoas aludem para uma causa específica. Então, se é para e não tem o a, não tem crase. Ele passou a ser entendido para a partir, não tem sentido. Os livros foram entregues para ele. Então, se é para ele, é só preposição, não tem crase. Tá? É isso mesmo, bacana. Porque o para é uma preposição. Se eu puder trocar a preposição de lugar e a frase ficar boa, pronto. Isso aí foi um negócio que já ficou na minha mente. E agora a questão do verbo também. Sim, antes de verbo e antes de palavra masculina, não tem crase. Atribua as lacunas em evidência, as expressões que lhes são correspondentes, tendo em vista o contexto em que se entrega o discurso. Depois assinale a alternativa correta. Não havia outra alternativa. Aqui, senão, né? Senão e senão. Então, aqui nesse caso é junto, né? Não havia outra alternativa, senão deixá-la partir. Estou exausta demais, por isso não irei ao cinema. Demais junto. Você vai com tanta pressa. Aonde? Porque eu uso aonde quando o verbo é de movimento. E o verbo ir é movimento. Então, eu vou usar aonde. Depois de uma longa espera, finalmente os filhos vão ao encontro de seus pais. Ao encontro, porque de encontro é bater de frente, né? E de mais a mais, então já seria de separado do mais, acho que o que ocorreu serviu-lhe de lição. Então, essa letra A. Senão, de mais aonde, ao encontro de e de mais a mais. Ok? E a 10, assinale a alternativa que completa as frases. Então, cada qual faz como melhor lhe convém. Tá? O que contém esses frascos? Contém com acento, tá? Nestes momentos, os teóricos reveem os conceitos. Esse rever aqui, com 2 E, sem acento, é por causa da ortografia nova, né? A ortografia atual. Eles provêm a casa, verbo prover, a casa do necessário. Tá? Então, é a letra A. E finalizou nossa avaliação. Deixa eu sair isso para a apresentação. Olha, acabamos em riba, em cima, 8h15, 8h16. Gente, obrigada por fazer companhia para mim, vocês três. Vocês três são nota 1000. Obrigada. Estamos quietinho, mas estamos aí ouvindo tudo. Estou vendo. Vou aprender. Tá certo. Show de bola.
Beleza, professor. Obrigada. A próxima semana estarei aqui. Deus. Se tiver dúvida e quiserem vir, a gente conversa mais, trabalha mais, tá bom? Valeu. Beleza, né? Até lá. Até lá, um Para abraço. vocês, viu? Bom resto de semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.